Paz, senhor, gente do canal Gabriel Agricultura. Estou de volta com mais um vídeo aqui para falar sobre o lugar onde deixar suas plantas em vaso. Bem, gente, cada planta ela tem um lugar que é ideal para ela ficar. Bem, eu vou falar primeiro aqui sobre plantas que precisam bem de luz. Bem, porque o primeiro critério, o primeiro de tudo que você precisa saber sobre onde deixar essas plantas é sobre o tanto de luz que elas precisam. Ou seja, você dá uma pesquisada no Google ou vê com um profissional, alguém que conheça bem do assunto e entenda qual é o tanto de luz ideal que essa planta precisa. Aqui, ó, vocês podem ver umas mudas de cacto. Que cacto, gente, elas precisam de bastante luminosidade, as cactáceas. Os cactos, eles precisam de bastante luz do sol, até pelo menos o dia inteiro de sol. Bem, para se desenvolver bem, já que são plantas de clima desértico assim, olha só, este pé de cacto aqui, ele está crescendo bem. Então, aqui vocês podem ver umas mudas de cacto que está numa área onde pode pegar bastante sol, pelo menos o primeiro sol da manhã, assim, uma grande quantidade de luz do sol. Bem, aqui eu vou mostrar também uma outra planta que precisa de bastante sol, que é 11 horas. Que os cactos precisam de bastante luz do sol para se desenvolver, assim crescer. Mas as plantas também que precisam de bastante luz do sol, elas precisam de sol também para poder desenvolver flores. Como essa muda aqui de 11 horas, esse pezinho de 11 horas, não é nem mais muda porque ela já está adulta, que ela já dá flor, olha só. Ela estava com 2 ou 3 florzinhas assim, ela ficava dando quando eu deixava ela numa área assim de pouca luz do sol. Bem, e agora, gente, que eu passei ela para cá, onde pega mais luz do sol, vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem uma, duas, florzinha que já murchou já. Olha, 3. E aí ainda vai sair, mas já teve florzinha aí, olha. 4, 5, 6. Ou seja, então, você precisa saber a luminosidade certa para sua planta desenvolver bem. Porque tem planta que ela precisa de luz do sol para crescer bem, assim, para florir, como a 11 horas, para ter cor também. Veja aqui, ó, que essa planta aqui ela não é bem uma planta de enfeite, ela é mais medicinal, mas ela serve como enfeite. Ela, olha, vocês podem ver que ela tá verdinha aqui, mas ela tá tipo com uma coloração roxeada, isso porque ela estava na sombra, e quando ela está na sombra ela fica mais com a cor verde, mas quando ela foi colocada no sol ela começou a desenvolver esse roxo aqui. Então elas precisam do sol também para desenvolver cor. Se elas ficarem na sombra, elas só vão desenvolver mais a cor verde, coloração verde. Olha só, essa planta aqui, ó, ela é roxa, mas também tem uns tipos assim que elas ficam quase iguais, tanto num ou no outro lugar assim, tanto na sombra quanto no sol. Mas tem que entender qual é a luminosidade certa para ela. Essa planta aqui, ó, ela está desenvolvendo bem assim no sol. Ela está com mais folhas queimadas porque ela estava na sombra, mas quando foi passada para o sol ela acabou queimando. Isso acontece porque ela precisa de um tempo para se adaptar ao sol. O que eu sugiro é que se a planta estiver na sombra e for colocar no sol, você coloque pelo menos nas primeiras horas da manhã, depois coloque de volta na sombra. Assim por uma semana mais ou menos, para ela poder se adaptar. Veja aqui, ó. Isso aqui eu também deixei na sombra, começou a ficar verde as folhas. Daí agora ela está começando a roxear de novo. Essa planta aqui, ela também, ela desenvolve folhas verdes na sombra e prateada, mas quando ela fica no sol, ela fica totalmente roxa ou meio rosada. Então elas precisam do sol para desenvolver crescimento, às vezes flores, às vezes a cor delas para ornamental, que essa é umas plantas ornamentais. Mas tem plantas que elas
se desenvolve mesmo na sombra, gente, ou meia sombra. Porque as plantas, elas não desenvolvem totalmente na sombra, assim. Elas precisam pelo menos de um pouco de sol. Olha só essa daqui, ó. Uma bergunha, ela estava na luz do sol direta. E ela não está desenvolvendo bem. Porque ela não é bem de luz direta assim do sol, senão ela queima. Que eu tenho um exemplo de um tipo que eu já vi que ela queima na luz do sol, porque ela pega uma luz do sol intensa. Então, colocando ela na sombra, ela desenvolve bem. Meia sombra assim. Ou seja, porque essa planta ela é mais da sombra. É o que eu percebi. Eu vou mostrar mais mudas aqui dela. Olha só, essas mudas aqui elas não estavam desenvolvendo bem no sol. E daí eu trouxe elas para cá e veja só como elas estão lindas. Essa daqui é uma que eu consegui num lugar que ela estava na luz do sol direta, uma estaca. Então elas, a maioria quase está assim. As folhas caíram e daí não desenvolve bem, fica com as folhas queimadas, o caule. Ele seca porque ela não suporta, parece bem sol, apesar de ser uma planta que tem um caule meio suculento. Bem, tem aqui outra planta que ela desenvolve mais na sombra do que no sol. Essa babosa aqui, veja só como ela está verdinha. Trouxe ela para a sombra, que ela estava no sol direto, olha só como estava. Bem, isso porque ela não suporta muito sol, senão as folhas perdem mais a cor, ela fica tipo murcha. E outra coisa, gente, sobre o lugar onde deixar suas plantas, é o espaço. Tem que ver o espaço ideal para suas plantas. Uma coisa é a luminosidade. Olha só, aqui tem um cacto que desenvolve mais na sombra. Você tem que pesquisar a luminosidade, que é o cacto cianine. Esse aqui ele desenvolve mais na sombra. Eu já tentei no sol, ele não desenvolvia bem, não crescia. Mas na sombra ele cresce bem. E daí, já com esse crescimento e desenvolvimento bem, você tem que ver o espaço onde você deixa as suas plantas. Por quê? Porque tem plantas que crescem muito. E daí você precisa ver o lugar onde tem que deixar. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar. Veja só, gente, isso aqui é uma muda de uva. Veja só como está crescendo. Ou seja, então, tem que ver o espaço. Olha aqui como... Aqui está num vaso e está crescendo bem. Tem que ver o espaço também para deixar sua planta, que a planta ela pode crescer muito. Então você tem que ver essas duas coisas principais, que é a luminosidade da planta e o espaço onde ela vai ficar, se ela vai ter espaço para desenvolver ou não. Então, são duas coisas bem simples. Sabendo essas duas coisas, que eu diria que poderiam ser básicas, o resto, como cuidado, como rega, adubação, poda, já fica a critério mais do dono da planta, do cuidador. Porque cada planta tem seu jeito de ser cuidada. Mas lembre-se disso, onde você for deixar essa planta, saiba a luminosidade e o espaço. Bem, então é isso, gente. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!